o nosso renascimento. Vamos continuar? Agora a gente vai falar de um dos quadros que eu mais gosto de falar, que é do Piero della Francesca, artista também italiano. Piero della Francesca era matemático, daí você já pode imaginar, né? Renascimento tem super a ver com a matemática, né? Grécia, medida, geometria, né? Bem, a gente vai falar do Batismo de Cristo, que é um trabalho do Piero della Francesca, de 1445. Ele mede 1,67 por 1,16. Também foi pintado em têmpera sobre madeira. Hoje está na Galeria Nacional de Londres, mas acredita-se que ele fez parte de um retábulo na Capela São João Batista, em San Sepolcro, cidade natal, cidade italiana, cidade natal de Piero della Francesca. Vamos lá? Bom, o tema, Batismo de Cristo. Jesus Cristo foi batizado às margens do Rio Jordão por São João Batista e já começa que é um tema de purificação e de renascimento, né? Se a gente for falar tecnicamente desse trabalho, a gente vai vendo as características bem racionais de ordem, né, de estrutura, de equilíbrio. Por exemplo, o tema principal no centro, a gente vê uma linha vertical que vai de Jesus Cristo, a água, a pomba do Espírito Santo, uma linha vertical no centro do quadro. Isso já é super racional, né? Uma outra coisa que a gente vê é a composição feita através de um quadrado e de um círculo. O quadrado representa a terra, o círculo representando o céu. E o batismo foi o momento em que o Espírito de Deus entra no corpo terreno de Jesus Cristo, né? Então o círculo entrando no quadrado. Bacana, né? Uma das coisas que eu mais gosto é que a gente percebe também que São João Batista, né, tá jogando a água em Jesus Cristo. Lá atrás a gente vê o Rio Jordão, umas pessoas tirando roupinha, se preparando para o batismo, né? A gente vê a questão da paisagem alinhada a padrões geométricos. Você consegue ter profundidade, você consegue ter um espaço muito mais real. Agora dá uma olhada nos anjos que assistem ao batismo e comentam. E aí tem um anjo encostado no outro e está falando: e aí, beleza? Beleza. Você vai ser batizado? Não, não vou ser não, sou anjo, não preciso não. Porque eles estão ali num bate-papo e numa postura de corriqueira. Isso é que é bacana, porque os elementos sagrados, anjos, são humanizados. Eles estão ali em postura de seres humanos normais, batendo um papo e comentando o batismo de Cristo, né? Isso é muito interessante. Então, você não precisa perder a fé. Você perdeu o medo e você agora vê os fatos sagrados como fatos reais, né? Assim, de seres humanos. Entendem? E olha o anjo de azul, como é que ele mira, como ele olha para o espectador, como ele olha para a gente, convidando a gente a fazer parte dessa cena, né, desse acontecimento. É muito bacana. Outro recurso que ele usa, não tem a pomba do Espírito Santo? Olha como é que as nuvens horizontais acompanham a horizontalidade da pomba. Outra coisa super legal, vocês percebam como que tem uma coloração meio esverdeada na pele dos personagens. Era hábito você passar uma base de tinta verde antes de dar o tom de carne, porque depois você dava o tom de carne e esse verde servia para dar mais brilho, porque são as cores complementares, né, gente? Qual que é a cor complementar do vermelho? É a sua oposta, né? Que é a mistura das outras duas. Então você tem o vermelho aqui, a complementar do vermelho é a mistura das outras duas primárias, que é o amarelo e o azul, que dá verde. E aí hoje a gente sabe que quando a gente põe uma cor ao lado da sua complementar, vermelho ao lado do verde, né, ou junto do verde,
ela chama mais atenção, né? Ela causa mais impacto, para dar um tom mais quente, mais brilhante no tom de carne que eles queriam. Outro detalhe legal é o realismo, né? O cuidado de ser muito realista nas folhas das árvores e no reflexo das montanhas na água. Também é muito bacana. Eles tinham uma certa dificuldade de fazer o plano do meio. Você vê que eles conseguem resolver o primeiro plano e o plano lá atrás, mas o plano médio eles tinham dificuldade. Até por isso que dizem que ele encheu o plano do meio, porque ele não era muito fácil de ser resolvido. Eles costumam falar que os temas devocionais ganham vida, como esse do batismo de Cristo, onde a gente tem anjos comentando, né, o fato como se fosse um fato corriqueiro. Né? Então, um tema do devocional que ganhou verdade, que ganhou vida. É isso que acontece, principalmente no Quattrocento. Na verdade, também a gente vê que Giotto teve um intuito muito mais realista. Então, num primeiro momento, a gente tem com muita força um desejo de realismo. Já no Quattrocento, a gente vê um desejo mais de humanismo, de humanização, porque as figuras sagradas se tornam humanizadas. Olha esse exemplo do Masaccio, que é a expulsão do paraíso, né? Adão e Eva expulsos do paraíso. O título oficial é a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. Esse quadro é de 1425. Ele foi pintado a primeira vez em 1425, aí um tempo depois eles foram pintados nus. Aí um tempo depois eles acharam que isso era muito indecente, né? Na época que a igreja estava pegando pesado, e aí mandou cobrir com folhinhas. Aliás, a igreja no século XVII, né, na Contra-Reforma, mandou cobrir um tanto de quadro que tinha nu. E aí mandou cobrir com folhinhas, foi coberto, e depois ele sofreu uma restauração e aí retornaram ele para o estado inicial, que era nu, ok? E limparam também, que ele tinha muitos anos de poeira em cima dele. Bom, o tema não preciso explicar, né? Adão e Eva expulsos do paraíso. Agora, olha a expressão dos dois de pânico, né? Meu Deus, Adão foi expulso e agora, né? Tô ferrado. E a Eva grita, né? A mulher mais histérica. Meu Deus do céu. Então, gente, eu estou falando de duas figuras sagradas. Já viu Adão? Conhece alguém que viu? Né? Então são figuras do céu que descem para a terra e são humanizadas, com suas tristezas, com seu desespero, né? Com sua histeria que seja, mas elas têm reações humanas, de dor, de desespero. Outra coisa que é colocada, né, que Masaccio consegue expressar melhor, é o movimento. Apesar de ainda não ser ideal, olha como é que ele consegue simular o deslocamento dos dois, né? O passo que eles estão dando. Ainda não é ideal, mas já começa um pouco mais de verdade também. As figuras estão menos estáticas, elas têm um pouco mais de movimento. Tá? De soltura. Essa pintura do Piero della Francesca está na Capella Brancati, na igreja Santa Maria do Carmo, em Florença. Agora eu vou falar para vocês de um outro artista do Quattrocento, Paolo Uccello. Ele foi um amante da perspectiva, um estudioso da perspectiva, assim, obsessivo. O Paolo Uccello, gente, ele recebeu durante sua carreira muitas encomendas. Mas essa obsessão que ele tinha pela perspectiva fez com que ele acabasse com uma velhice muito solitária e excêntrica. Mas mostra, né, o perfil do homem do Renascimento, né? A perspectiva é da ciência. Ele foi um dos primeiros que consegue fazer um fundo com detalhes reais. Vocês podem ver, olha o que está acontecendo lá atrás.
Ele também não conseguia fazer direito o plano médio, tanto é que ele põe uma cerca viva de plantas no plano médio, né? Mas a gente vê que ele tem uma preocupação muito grande em ser real no quesito da perspectiva. Observa o ponto de fuga dele e olha como é que ele arruma as lanças quebradas no primeiro plano, seguindo o curso, né, a direção do ponto de fuga, para reforçar esse ponto de fuga. É muito interessante. Olha esse morto do lado esquerdo para nós, como é que ele tenta representar o morto em escorço. Escorço, gente, é o efeito da perspectiva. Por exemplo, quando eu mostro minha mão assim para vocês, aí você, em escorço, você vai pôr os dedinhos, as bolinhas dos dedos e essa parte de cima, que é o que vocês estão vendo, né? Você não vai colocar a mão assim. Em escorço, você tenta pôr a realidade da perspectiva, que é o que ele faz no corpo do homem, né? Caído ali. Então, ele tem esse estudo obsessivo, né, do espaço, da perspectiva, e faz isso de uma maneira muito bacana. Olha como é que, comparado com o Giotto, lembra dos soldados, dos capacetes que pareciam uma moitinha que eu falei com vocês? Olha como é que ele já consegue resolver melhor, né, os capacetes dos soldados e a noção de profundidade, de planos diferentes, de espaço mais real, né? E esse chapéu do Niccolò da Tolentino provavelmente não é real, porque ele não estaria lutando com um modelo de chapéu desse. Mas ele coloca, né, para ressaltar, para chamar mais atenção para ele, para o Tolentino e também para o centro do quadro, né, que é um ponto vermelho que chama muita atenção. Bem, não esqueci de explicar do retábulo e da têmpera, não. Têmpera, porque a maioria dos quadros que eu falei com vocês é têmpera sobre madeira. Bom, a pintura em madeira, gente, ela é usada na Idade Média, né, e entra no Renascimento. São painéis, eles pintavam em painéis de madeira, que às vezes eles faziam painéis com várias folhas para ir para os altares, para adornar os altares das igrejas. E aí eles se tornavam painéis articulados e eles eram chamados aí de retábulos. Então no início eles eram colocados nos altares, depois eles passaram para outros lugares também. E quando os retábulos eram colocados nos altares, quando por exemplo ele tinha 3 folhas, ele era chamado tríptico, 2 díptico. E quando ele tinha 3 folhas, o tríptico, geralmente, né, para pôr nos altares, era desse modelo, e ele ficava fechado nos dias de semana. E o lado externo das folhas, ele tinha uma pintura mais austera. E aí só nos domingos e feriados é que eles abriam um retábulo e mostravam aquela pintura colorida, brilhante, né, com temas sagrados, tá? E outra coisa que eu fiquei de explicar é sobre a têmpera. A têmpera é a tinta, o pigmento, né? O pigmento vem desde a pré-história, pigmentos naturais, vindo de bichos, dos minerais, etc e tal, misturados a uma substância aglutinante, ou seja, a uma substância que dá liga do pozinho, né? Que seria a gema de ovo, tá? A têmpera é uma tinta que seca muito rápido e ela tem uma desvantagem, ela parece muito com guache, sabe? Ela é fosca, ela fica com aquele tom seco, mas ela quebra muito fácil. Essa é a desvantagem. Ela é durável, mas quebra muito fácil, tá? Já, a seguir, cenas dos próximos capítulos, tinta a olho, mas deixa para daqui a pouquinho, tá? Então, por hoje, paramos por aqui. Na próxima aula, mais Renascimento. Conto com vocês, tá bom? Tchau, obrigada.